Bem, então, tem menos gente, vamos fazer uma aula mais curta, eu acho. Também tem que perceber se o pessoal está acompanhando, né, a disciplina, se o pessoal está lendo, assim, está lendo, porque nessas aulas, nesse formato de aula, acontece que muita gente pode estar um pouco cansado de estar assistindo essas aulas online, termina uma aula, começa outra, passar muito tempo ali na frente do computador, eu creio que é um pouco cansativo. Por isso mesmo que eu não faço a aula de 6h30 a 8h10, nem de 8h20 às 10. Eu acho que fica um pouco cansativo os alunos estar assistindo aula assim todos os dias à noite, de segunda a sexta. Acho que não tem muita produtividade. Eu prefiro a qualidade da aula. Prefiro que tenha menos tempo, mas que seja uma coisa que o aluno absorva melhor, do que ficar ali 2 horas para dizer que deu aula durante as 2 horas e o aluno se cansou e não está nem prestando atenção. Então vamos manter assim o tempo de acordo com o conteúdo que a gente vai seguindo. E em uma ou outra aula a gente faz aula, um dia vai fazer uma maior, outro dia vai fazer uma menor e vamos compensando, certo? Também vão ter aulas assíncronas, eu também vou gravar, devo publicar coisas lá no vídeo para vocês assistirem aulas assíncronas, para naqueles dias que der certo assistir o vídeo sem necessariamente ter uma aula, a gente ter essa opção também, certo? Bem, vou voltar aqui um pouco no que a gente discutiu na aula passada. Na aula anterior, a gente mostrou, né? Eu mostrei para vocês um vídeo, um artigo para vocês. Eu abri um modelo de um artigo aqui na área de saúde, mostrei mais ou menos como é que era o processo escrito dele. Aí hoje eu vou mostrar mais um outro, mas o de hoje eu vou mostrar a estrutura dele de um artigo de matemática, matemática pura, certo? Depois eu vou mostrar outros tipos, assim, para a gente ver a variação de conteúdo, de como é que esses artigos são escritos em áreas distintas, né? Aquele artigo passado era da saúde, eu acho mais especificamente, eu acho que ele era na área de medicina, né? Esse que eu vou mostrar hoje é de matemática pura, especificamente geometria, e vou depois mostrar uns outros em áreas distintas, como áreas das ciências humanas, né? E vamos ver como é que esses artigos são, assim, de uma área para outra, avaliar mais ou menos. Vamos ver mais para frente também onde é que a gente encontra esses artigos, onde é que nós encontramos, como fazer para ler esses artigos, né? A gente vai ver aqui algumas coisas sobre a plataforma da CAPES, né? A gente tem uma plataforma que a gente pode acessar e baixar algum desses artigos. Existem outras formas de tentar ver assinaturas, que, por exemplo, algumas revistas você tem que comprar para poder ler, ou assinar para poder receber. Tem todas essas coisas que a gente vai ver na parte prática. Nós ainda estamos na parte teórica, mas a gente fica dando uma olhadinha nesses artigos para dar um gostinho assim de coisa prática, né? De como é que se faz as coisas na prática, tá certo? Compartilhar minha tela agora. A aula de hoje, a primeira aula de cálculo numérico, deu uns 15 alunos, mas eu achei que aqui ia dar mais ou menos a mesma coisa, mas deu bem menos, né? A gente tem em torno de 20 alunos, né? Aqui tem 7, eu acho, presente, ou é 6. 6, 6 alunos presentes. Então a gente faz uma aula um pouco mais curta. Véspera do feriado aí, então a gente pode encurtar aí. Bem, esse seguindo livro, né, o nosso capítulo 3, que é essa, né, que é pesquisa, que é as pesquisas, os aspectos éticos, coisas que a gente discutiu aqui já, né? Então a gente vai avançando, a gente já discutiu aqui, né, o que é a pesquisa, os aspectos éticos da pesquisa, né? Quais são as características da pesquisa científica, classificação das pesquisas do ponto de vista da natureza, seus objetivos, procedimentos técnicos, ponto de vista de forma de abordagem do problema. Claro, quando eu digo que a gente viu aqui, eu estou considerando tanto o que a gente discute na sala,
quanto que eu deixo para vocês lerem. Então, tipo assim, professor, você não leu essa... Não, não é a minha função, ficar lendo esses parágrafos todos na aula. Senão não teria sentido a gente fazer a aula só para eu ficar lendo os parágrafos, né? Então, é uma discussão, na verdade, a aula. Então, a gente tem que ficar, tanto o professor quanto os alunos, lendo e discutindo o que está escrito aí, certo? As etapas da pesquisa, aqui que é uma seção importante, que fala do planejamento do pesquisador e as fases da pesquisa. Que isso aqui eu falei, eu não sei se foi na aula passada ou na anterior, eu falei que essa parte aqui é todo o estudo que você faz antes de colocar a mão na massa, vamos dizer assim, certo? Porque, ó, o capítulo 4, ele já dá uma ideia disso que eu mostrei na aula passada e no que eu vou mostrar hoje. Como é que esse modelo pronto saiu, como é que ele apareceu. A definição do tema, a justificativa, a formulação do problema, a construção da hipótese. Esse capítulo 4 tudo ele é a parte, vamos dizer assim, prática. Totalmente prática. Tá? Vamos discutir aqui um pouquinho só essa parte de etapas aqui. Só voltar aqui a função. É assim, o artigo ele começa com o planejamento, né? Planejamento da pesquisa. O trabalho ele vai começar aqui. A pesquisa ela é a construção de conhecimento original de acordo com certas exigências científicas. Então, para um estudo seja científico, ele deve ser observado critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação. Então, ela tem que ter esses requisitos, né? A exigência de uma pergunta que desejamos responder. Eu já discuti isso daqui, eu estou só revisando alguma coisa, certo? Então, para planejar a pesquisa, basicamente, nós temos 3 fases, que são a fase decisória, referente à escolha do tema, definição e a limitação do problema de pesquisa. Então, de onde surge o problema, certo? A segunda fase, construtiva, que é referente à construção de um plano de pesquisa e execução, certo? Então, é a construção do plano, que é uma fase após a primeira, mas já com dados mais precisos, né? A questão de que o plano ele tem que estar escrito, tem que ter colocado as coisas mais ou menos, só um minuto, mais ou menos alinhadas com o tema, com o período que você quer fazer, né? Porque quando você delimita o tempo, você precisa executar esse tema e esse tema tem que ter de acordo com o seu planejamento. Assim. Por exemplo, se na fase primeira que você escolheu o tema, delimitou o problema até onde você vai estudar, então esse problema vai interferir no tempo que você vai fazer esse trabalho. Então, precisa ter um plano. Esse plano você escreve já tendo noção dessa primeira parte, que é o tema, a delimitação do tema, a definição do tema e mais ou menos até que ponto você vai chegar, né? Essa última fase, a redacional, como o nome mesmo fala, né, tem a ver com a redação. Então, você vai analisar os dados, as informações obtidas na fase de construção e organizar essas ideias, de tal forma que ela se torne clara, né? Você vai elaborar um trabalho final, que esse trabalho final que vai ser escrito lá, ele vai ter em várias modalidades. Nós vamos ver isso no capítulo 5, quais são as modalidades de trabalho científico. Por exemplo, trabalho de conclusão de curso. Nós aqui na URCA, a gente não tem. Existem cursos na URCA ou em outras universidades que para você terminar a graduação, você tem que ter um trabalho de conclusão de curso, que a gente chama de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. A gente não tem monografia, que basicamente é a mesma coisa. Às vezes a gente dá o nome de monografia para cursos de especialização, né? Dissertação, que são trabalhos de finalização de curso de mestrado,
e a tese, que são trabalhos de finalização de curso de doutorado. Né? Tem essas diferenças. A apresentação do relatório de pesquisa deverá obedecer às formalidades requeridas pela academia. Então, na hora de escrever um trabalho científico, qualquer um desses, né, que seja TCC, monografia, mestrado, doutorado, ele precisa ter um padrão. Tipo, você não vai escrever de todo jeito como se você escrevesse uma carta para um colega, como se você estivesse escrevendo um texto no Facebook. Você não vai fazer esse tipo de coisa, óbvio. Você vai ter que ter uma escrita técnica, uma escrita baseada nas regras da academia, vamos dizer assim. A academia que ele fala aí é a academia que rege as normas científicas, por exemplo. Se você está escrevendo um trabalho usando as normas da ABNT, você tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você está utilizando essas normas para escrever o seu trabalho. Se você estiver escrevendo um trabalho para uma outra revista que utilize outro indexador que avalie isso, por exemplo, seja da Sociedade Americana, por exemplo, se você está colocando numa revista internacional. Então, você vai seguir aquele padrão, tá certo? Só ver aqui. Pesquisador e as atitudes, né, as tarefas, o que cabe a esse pesquisador, essa pessoa que vai fazer esse trabalho. É buscar constantemente a inovação e o treinamento para essa pesquisa. Então, claro, ele tem que estar antenado com o que está de mais recente, o que está o que é importante em relação a essa pesquisa dele, né? Obviamente tem que ter o conhecimento do assunto, tem que ter uma formação multidisciplinar, integridade intelectual, quer dizer que você tem que ter um acompanhamento do tema de tal forma que você possa escrever sobre ele, mas com multidisciplinar, quer dizer que você pode abordar temas que não necessariamente seja aquele que você está escrevendo, mas que tem a ver com ele, certo? Ter visão sistêmica, né? Sensibilidade social e imaginação disciplinada. Ou seja, tem que conhecer bem o impacto desse trabalho, né, em relação ao que ele representa dentro da sociedade a qual ele está inserido, né? Tem que ter disposição a estar sempre aprendendo, né? Ou seja, e talvez mudança metodológica mais importante para enfrentar a dinâmica científica e tecnologia a fugir da obsolescência. Ou seja, estar ciente de que na fase do processo de escrita é possível você interferir um pouco na dinâmica do trabalho, desde que você saia de um ponto onde de repente aquele trabalho não esteja fluindo, para tentar chegar em algo, talvez utilizando fazendo uma mudança de método, de acordo com o que você esteja querendo. Se um certo método não está surtindo efeito, você pode passar para um método um pouco mais eficaz. Ousar, avançar no desconhecido. Ou seja, tem que ter curiosidade, criatividade, tem que tentar fazer o que os outros não fazem, né? Ou não fizeram, para tentar chegar em algum local que ainda não foi feito, certo? É isso. É um pouco enfadonho, né? Aqui tem várias coisas que vocês têm que dar uma lida, né? Que eu vou destacar algumas coisas simples, dominar as facilidades oferecidas pela informática e manter-se atualizado nessa área. Aqui tem um ponto importante no nosso curso. Eu vou falar de uma coisa, alguns meninos aí conhecem já, que nem o Samuel, o Henrique, não sei se o Sérgio conhece, não sei outros aí conheçam, que é o Overleaf. O Overleaf, ele é uma plataforma de escrita de trabalhos acadêmicos. Não só acadêmicos, mas especialmente acadêmicos. E ele usa a linguagem de LaTeX, que é uma linguagem que nós, a matemática e o pessoal das ciências exatas, usam para digitar. E ele é uma modernidade, vamos dizer assim, ele é um passo no sentido de que
no passado o pessoal digitava usando editores de texto, como o Word, e para quem é da matemática sofria muito ter que digitar um texto de matemática no Word. Aí surgiu essa linguagem do LaTeX, e você precisa de um editor de texto, precisa baixar vários pacotes para incluir naquele editor de texto e você conseguir formatar o trabalho do jeito que você quer. A Overleaf ele já veio para deixar a coisa mais simples. Você basta apenas estar conectado na internet e com uma página qualquer de um navegador você consegue abrir uma conta nele, assim como você abre um e-mail. Põe sua senha e seus arquivos ficam lá, sempre salvos. Então você pode acessar em qualquer lugar, pode acessar de celular, de qualquer computador. Você pode compartilhar o trabalho com outras pessoas e não precisa ficar baixando esses pacotes, não tem essa questão de que seu computador, de repente, pode ter um problema quando você for instalar o, o editor de texto, né? Que o LaTeX acontecia isso. Então, existe essa coisa de que com a pesquisa, se você está se delimitando, está fazendo ali um trabalho e você está colhendo informações, está escrevendo, fazendo alguma coisa, e existe algum método que vai facilitar esse seu trabalho, mais moderno, então o pesquisador ele tem tem que ter essa característica, tem que estar buscando coisas novas, assim, o que está surgindo de novidade e ele não está sabendo, ele vai ficando para trás, seja qual for a área. Aí é só um exemplo, no caso aí de facilidades oferecidas pela informática, né? Porque nesse caso aí, de repente, a parte de coletar dados, de fazer essa parte escrita para a fase final, de repente, se ele não tiver esse conhecimento, ele pode ter problemas, então atrasar, assim, então não tem um resultado tão satisfatório, né? Aí existem outros pontos aí, né? Que é como esse aqui, ter visão humanística diante dos fenômenos a serem estudados ou dos interesses da sociedade. Ter atitude autocorretiva, ou seja, ele tem que fazer uma autocrítica em relação às próprias pesquisas, saber se a que ponto os pontos de, assim, deve ser examinado sob dois pontos de vista, ou seja, sobre se é verdade, se é falso, e também saber se esse trabalho que ele fez, a autocrítica é saber se você é, se o trabalho é satisfatório para você, se você tem consciência de quando o trabalho ainda não está bom, quando ele não está completo e que precisa melhorar, vamos dizer assim. Né? Bem, então, assim, as fases da pesquisa, como a gente já falou anterior, né? Então, você vai ter aí quatro grandes fases, que é uma que antecede a realização da pesquisa. Então, antes de fazer a pesquisa, você vai ter que formular e planejar a pesquisa. Então, você tem que ter um trabalho antes de começar a pesquisa, você já está fazendo um trabalho. Aí, o momento de realização da pesquisa, propriamente dita, com a coleta de dados, a busca de informações sobre o tema, que a gente chama de fase de desenvolvimento e execução. Aí, a quarta fase, que é a formulação do texto, que é a escrita, né? Identificada como a fase de redação, que é aquela que a gente falou, redacional. Certo? E, por final, o pesquisador divulga os resultados, certo? Então, você tem a fase que é quando o trabalho sai, ele sai do forno, né? Ele está pronto, ele divulga os resultados conseguidos com o estudo praticado para a comunidade científica. Então, aquela comunidade em que ele está inserido vai avaliar esse trabalho, né? E aí é o que a gente chama de exposição do trabalho. Por exemplo, quando você vai ter um trabalho pronto, você vai apresentar aquele trabalho. Então, você pode apresentar e, dependendo do trabalho, ele vai ter várias formas de se apresentar, né? Existem várias formas. Então, todas elas têm os procedimentos a serem feitos. Tem o passo a passo, né? Quais são os passos que devem ser seguidos. Por exemplo, no primeiro, cada um deles ele vai destacar formulação e planejamento da pesquisa. Aí ele vai destacar cada uma delas aqui, certo? Não vou ler isso não, tá bom? Porque é leitura. Eu vou abrir aqui. Vou mostrar aquele exemplo que eu falei, né, que é colocar um modelo de um artigo pronto,
escrito. Nesse caso de hoje, de matemática pura. Ano passado eu abri um exemplo, mostrei para vocês um exemplo de um artigo de medicina, né, na área médica, e a gente viu mais ou menos como é que era escrito. Deixa eu mostrar um exemplo de um artigo de matemática pura. Existem vários, né? Vou colocar um aqui apenas para intitular. Assim, existem vários modelos. Por exemplo, na aula passada nós vimos que aquele modelo lá tinha uma característica lá, assim, a característica própria mesmo da revista. Veja que essa revista aqui, ela tem um nome aqui em cima. Então, assim, esse modelo aqui é bem diferente daquele. Você tem aqui o nome da revista, ó, o nome da revista aqui em cima. Certo? A revista que a gente chama é o local onde o artigo foi publicado. É uma revista científica. O nome dessa revista está aqui em cima. Aí diz o volume da revista, o volume 145, número 6, em junho de 2017. Está nas páginas 2667 até 2688. Esse aqui é o link e a pessoa pode clicar em procurar, certo? Embora esse link aqui ele possa não estar disponível para qualquer leitor, porque às vezes você para assinar uma revista ou ler uma revista dessa, você precisa pagar ou ser um assinante, né? Aí ele está dizendo aqui que esse artigo foi publicado em fevereiro de 2017, dia 10 de fevereiro. Porque também tem isso. A revista ela pode publicar eletronicamente aquele artigo e depois, se ela for uma revista impressa, ela também tem a modalidade impressa. Às vezes essa modalidade impressa vai para onde? Vai para os lugares que assinam. Assim como você assina uma revista de notícias, de viagens, de cinema, coisas do tipo assim, as universidades ou os centros de pesquisa, eles assinam as revistas para que os pesquisadores da sua universidade possam ler essas revistas físicas, né, escritas, impressas. Você pode olhar, certo? Então, esse artigo aqui, certo? Ele é um artigo de matemática pura. Basicamente, ele é na área de geometria diferencial. Eu conheço esse autor aqui. Ele é meu amigo. É peruano. Roberto Alonso. Estudei com ele. Ele tem aqui o título do artigo. Né? Em geral, o título é maior, né? Tem o título do artigo aí. O nome do autor sempre ficam visíveis assim. O abstract, nesse modelo aqui, ele é bem simples. Ó. Põe o abstract. E esse abstract, em uma das aulas, ele é um resumo. Então, uma pessoa que é da área tem que saber do que é que trata o artigo. Porque pelo título, às vezes, a pessoa tem um título, mas ele não sabe especificamente o que é que o artigo está tratando. Só pelo título não dá para saber. Às vezes dá para você ter uma ideia, né? Ele fala sobre esse assunto e tal. Mas, de repente, esse assunto ele é muito vasto. Então, como ele é um assunto muito vasto, ele pode ter várias formas de se estudar aquele assunto. Então, sob que ponto de vista esse trabalho foi feito? Certo? Esse trabalho aí é sobre hipersuperfícies completas com curvatura média constante, né? E média e escalar constantes no espaço euclidiano. É uma coisa de geometria riemanniana um pouco avançada, assim, no sentido de que é um artigo para alunos de doutorado em matemática em geometria riemanniana, na área pura, né? Então, um aluno que fez geometria riemanniana ou que está no final da disciplina de geometria, do curso de geometria riemanniana, no final do doutorado, e que estude essa parte aí, ainda tem essa. Não é porque o cara fez um doutorado em matemática que ele tem a obrigação de entender esse artigo, se não for da área dele. Então, se for da área dele, ele vai se debruçar sobre isso daí e vai aprender um pouco. Aí, o abstrato, ele tem que trazer um resumo do que o trabalho traz. Então, tá aqui, o abstrato, ele fala rapidamente, ó, ele diz que o teorema de Cheng-Yuan classificou uma hipersuperfície completa de R4 com curvatura média constante diferente de zero, não nula, né? E constante escalar e constante escalar também, a curvatura escalar constante. Aí está dizendo que nesse trabalho, nesse trabalho ele vai logo direto. Então, no nosso trabalho,
nós obtemos um resultado dessa natureza para altas dimensões. Aí, no caso particular, nós provamos, em particular, ele prova que as hipersuperfícies completas no R5 têm curvatura média constante diferente de zero e que a curvatura escalar constante, ela tem essa expressão, ela é maior que 2/3 da curvatura média ao quadrado, certo? Então, esse R, ele considera igual ao quadrado, com essas outras duas condições, que foi o que ele obteve. E, além disso, ele caracteriza as hipersuperfícies nos casos onde o R é H2, isso aqui, e fornece um exemplo para esse caso. A curvatura escalar é 2/3 da curvatura média ao quadrado. Aí ele diz, essas provas são baseadas no teorema de curvatura principal desses dois autores, Smith e Xavier, e uma fórmula bem conhecida para o Laplaciano, da norma, da norma ao quadrado da segunda forma fundamental de uma hipersuperfície em um espaço-forma. Aí, eu estou lendo isso daqui, aí para alguns alunos isso não tem muito sentido no caso de pessoas que não são do meio. Então, assim, o que é que acontece? Quando esses artigos são escritos, na grande maioria das vezes, ele é meio que feito para aquelas pessoas que entendem disso, né? É como se você pegar um artigo, eu não li aquele artigo da aula passada, mas eu posso fazer depois. Se você for ler ele, ele vai ter frases, palavras que são totalmente conhecidas para o pessoal da saúde, da medicina, especificamente da área que ele trata. Então, as pessoas daquele ramo ali vão identificar, vão ler, vão identificar. Um leigo, uma pessoa comum, que não é da área, obviamente, se ele pegar um artigo assim, ele não vai saber do que trata. Então, o primeiro passo é esse, né? Então, os artigos são feitos pensando naquelas pessoas que estudam isso, ou que estão procurando estudar. Ele não tem por objetivo fazer uma coisa do zero. Não é feito para mostrar aqui para um aluno de oitava série que está aprendendo, né? Não é assim que funciona. Isso aqui, ele é feito no nível daquelas pessoas que estudam isso, tá certo? Então, não é que nem um livro. Um livro, você quer entender as coisas de cálculo, por exemplo. Todo mundo sabe que para entender as coisas de cálculo, o aluno já tem que ter terminado o ensino fundamental e o ensino médio, para ter uma noção de funções, de lógica, ter uma noções de coisas que ele vai fazer no cálculo. Quando o aluno vai lá para a disciplina de análise, por exemplo, ele já tem que ter uma formação boa, já tem que saber coisas de cálculo, alguma coisa de álgebra linear, de EDO. Por quê? Porque esses são os pré-requisitos. É para uma coisa desse tipo aqui, né? Então, não faz sentido ele querer explicar uma continha aqui que, teoricamente, isso aqui já foi feito para uma pessoa que tem, no mínimo, conhecimento de geometria riemanniana, que é a geometria riemanniana, variedades diferenciáveis, que são os pré-requisitos, vamos dizer assim, para entender isso. Aí tem a introdução, tem todo o trabalho. Ele diz qual vai ser o teorema principal, o teorema que ele vai fazer, aí ele o objetivo do trabalho lá no final é provar esse teorema. Aí aqui tem os dados técnicos, né? Foi recebido em junho de 2016, veja que ele recebeu em junho de 2016 e foi publicado em 2017. Foi até razoavelmente rápido. Há artigos que levam mais tempo para ser publicados, há artigos que são em menos tempo. Então, existe todas essas coisas, certo? Aí ele está dizendo aqui que esse artigo foi licenciado para a Sociedade Americana, né? A Sociedade Americana de Matemática. Aqui ele diz que a licença e os direitos autorais, as restrições podem ser aplicadas na redistribuição. Então você tem que ver o site da AMS, né, que é a Sociedade Americana de Matemática, de onde é a revista. O teorema vai ter corolários, vai ter exemplos, vai ter conta aí para fazer, que são contas que envolvem a curvatura média, curvatura escalar, segunda forma fundamental, coisas de que, para se entender isso aqui, tem que ser pessoa que estude geometria. Professor, tem uma dúvida no chat. A Lia fez. Maniana, pelo menos, para entender que tipo de conta é. Certo? Eu não escutei o barulhinho do chat, deixa eu olhar.
Professor, já vi um artigo escrito em português, que tem um abstrato e um resumo. É necessário no meu artigo conter os dois ou depende do local que eu publico o trabalho? Bem, deixa eu responder. É bom que vocês participem. No geral, esse abstract e esse resumo, ele aparece bastante nos artigos em português. Porque abstract e resumo é a mesma coisa, entendeu? Por quê? Normalmente, quando você pega um artigo como esse que eu acabei de mostrar, você vê lá só abstract. Isso é o resumo, tá entendendo? É o resumo. Nos casos dos artigos que o pessoal faz para revistas em português, no geral, eles pedem pelo menos um resumo feito em outra língua. Por quê? Porque aquele artigo ele vai ser lançado para a comunidade como um todo. Aí existe uma coisa que são os anais da revista tal, que é tipo assim, todos aqueles. Exemplo, tem a URCA aqui, a Semana de Iniciação Científica da URCA. Aí o pessoal manda trabalho para essa iniciação científica e no final do evento ele vai juntar todos aqueles artigos ali, aqueles trabalhos que foram feitos e vai montar uma espécie de livro. Aí lá vai ter esses abstratos, vai ter esses resumos lá. Aí uma pessoa de fora, de qualquer outro lugar do mundo aí que esteja procurando online alguma informação, algum conteúdo sobre uma determinada pesquisa, ele pode, através do abstract que ele vai encontrar numa língua que ele possa conhecer, então na maioria das vezes é inglês, porque é universal, ele vai saber que existe um artigo feito sobre aquele assunto ali, e ele vai saber disso através do abstrato que está em inglês. De repente, se não tivesse, ele não iria conseguir ler, certo? Não é obrigatório fazer isso, mas normalmente assim, é quase um consenso de que se põe um abstrato em inglês e deixa um resumo em português, já que é o idioma que está o resto do artigo. Agora, se o artigo for todo escrito em inglês, não vai ter duas vezes, só tem um abstrato uma vez. É possível também você encontrar um artigo inteiro com um resumo só em português, não ter abstrato na parte em inglês. Não é obrigatório, entendeu? E como você perguntou aí, depende do local que publique? Depende do local. Dependendo do local, é ele que vai exigir ou não. É muito comum que ele ponha para colocar, se for em português, colocar um abstrato. Na maioria das vezes em inglês. Às vezes ele deixa colocar em outra língua, como espanhol, às vezes pode ser francês ou alemão, não sei, mas na grande maioria das vezes é em inglês. Bem, vamos voltar aqui só para eu mostrar. Aí esse artigo aqui, pronto, você percebe que ele também não é tão longo, assim, é muita conta. Aí essas contas aqui, elas não são abertas, elas não são feitas com detalhes. Aí é onde está. Por quê? Normalmente, quando você faz um artigo numa área assim como essa, essas contas não precisam ser feitas com detalhes, porque se ele for fazer todos os detalhes, esse artigo ia dar 50 páginas. Então, o autor ele faz a conta, ele se convence que aquela conta está certa, e ele só joga aqui os passos principais. Certo? Ele vai jogar os passos principais, mas ele não vai dizer como é que passou dessa linha 1 aqui para essa linha 2. Ele vai fazer uma continha aqui, vai desenvolver e joga aqui o resultado. Quem vai fazer o estudo desse artigo depois é que vai ter que entender como é que foi feita a conta. Ler um artigo de matemática pura não é ler o que está escrito nas palavras, é ler as palavras e entender essas contas. Você tem que pegar a conta e abrir, como a gente chama, a gente fala abrir. Você tem que pegar esse cálculo aqui e fazer todinho para se convencer que de uma linha para outra teve uma conta que você às vezes tem artigo que você não consegue entender direito de uma conta para outra, ou às vezes tem conta em artigo que passar de uma equação para outra, se você for abrir a conta, dá uma página ou mais. Tem uma parte lá de uma conta que eu fiz, que o artigo que eu estava lendo, ele só jogava lá uma desigualdade e dizia que acontecia tal, tal. Aí a gente foi fazer a conta, né? Foi abrir a conta. Quando eu abri a conta, que eu fui ver, era uma conta gigantesca. Deu várias páginas, tanto que eu tive que colocar no apêndice, para não ficar tomando páginas do meio da tese. E eram ali tipo umas 3, 4, 5 páginas só de conta. E uma conta gigantesca mesmo. Gigantesca.
gigantesca. Falando palavra que não existe. Gigantesca. Aí joga lá a conta e tal. Aí no final ele conclui aqui, né, os resultados. E não precisa colocar uma palavra, um parágrafo com nome, conclusão. Não precisa. A não ser que o modelo da revista exija. Né? A gente viu na semana passada, ou na aula passada, que aquele modelo lá era um modelo que tinha várias coisas que você tinha que colocar. Esse modelo aqui é um modelo bem mais simples. Terminou aqui a conta, acabou aqui o artigo. Pronto. Fez a última demonstração, acabou. Aí põe aqui um agradecimento, certo? Agradeceu aqui e tal. Colocou as referências e acabou. Certo? Esse é um modelo de um artigo. Aí, no caso, nós estamos falando aqui da organização do trabalho. Como é que esse trabalho foi feito em relação à delimitação do tema, formulação do planejamento do tema. Aí é onde vai. Cada área exige seu próprio planejamento. Nesse caso aí, certamente foi o quê? Primeiro, buscar artigos que tratavam do tema, mas que não tinha essa conta feita. Aí tinha que ler alguns artigos antes. Então, normalmente, quando você vai escrever um artigo desses, a primeira fase é de estudo. Você vai ter que ler vários outros antes, vai tomar várias notas, vai escrever muito de outros artigos. O seu, na verdade, vai ser a última coisa que você vai fazer. Você vai ler muitos antes para poder entender e estar bem mergulhado no tema. Para depois você fazer o seu. Você lê bastante antes, vamos dizer assim. Aí a escolha do tema, se for um artigo de doutorado, por exemplo, quem vai escolher o tema, na maioria das vezes, não, às vezes não, sempre vai ser o orientador. Porque existe essa figura, né, do orientador, quando o trabalho é um trabalho que é de graduação, de TCC, ou de monografia, ou de dissertação, ou de tese. Precisa de um orientador para poder guiar os passos do aluno. Aí após o cara terminar um doutorado, ou ele já é um pesquisador que não tem mais um curso desse para concluir, ele vai fazer por conta própria ou com outros colegas que sejam pesquisadores, ele não está vinculado a um orientador. O trabalho é só dele, de colegas, de parceiros. Então, o objetivo ali já não é concluir um curso, é tentar provar um resultado, resolver um problema, certo? Escolha do assunto, limitação do tema, né? Vai ser baseado no tudo que você estudou a respeito daquele assunto na fase preliminar, vamos dizer assim. Ok, estamos com o tempo de aula, a gente começou acho que 8h37, né? Foi 8h37. Foi mais ou menos isso, né? Eu comecei a gravar. Faz o seguinte, eu vou fazer só 40 minutos, só mais 2 minutos e eu vou encerrar. Véspera de feriado. Eu tô muito bem hoje. Dor no estômago aqui me causou um incômodo. Alguém quer discutir, perguntar alguma coisa, falar da leitura que eu deixei na aula passada, alguma coisa assim? Sim, na aula passada eu esqueci de mostrar a vocês, vou só parar aqui para a câmera ficar maior. Eu não estou na tela toda não, né? Eu falei de um livro que eu disse que ia mostrar, ele está espelhado, né? É porque eu não sei se tem como espelhar, mas vocês conseguem. Não dá pra gente ver. O último teorema de Aquele, algo assim. é aquele livro que eu indiquei, né? Eu indiquei esse livro aqui, eu comentei na aula passada, né? Que ele trata do último teorema de Fermat e ele conta várias histórias aqui sobre matemáticos, sobre essa questão de provar um resultado importante, certo?
ou seja, ele tem essa temática de científica, né, que é provar o teorema de Fermat, que é um teorema que ele passou séculos sem se saber se ele era verdadeiro, se não, né? E um cara chamado Andrew Wiles, um americano, ele dedicou muitos anos da vida dele para tentar provar que esse teorema não era verdadeiro, que não valia. A equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n para x, y, z inteiros e n maior ou igual que 3, né? Porque para n igual a 2 é o teorema de Pitágoras. Aí ele provou, mas ele provou usando um conhecimento muito profundo, assim, muito pesado. Aí esse livro ele vai contar essa história, mas ele não conta a história pura e seca. Ele vai contando a história de muita gente ao longo do caminho. Ele vai contando a história da matemática, vamos dizer assim, quase que ao longo do caminho. Ele vai contando a história de muita coisa. É um livro assim que dá para qualquer pessoa ler, não precisa ser matemático não. Quase não tem conta aqui. Aliás, nem tem conta, ele é um livro de história, né? Tem aqui matemáticos importantes como esse, o Alan Turing, que é um matemático que ele estudou, desvendou os códigos na época da Segunda Guerra Mundial. Ele até foi reconhecido recentemente lá na Inglaterra. As notas de, acho que são 50 libras, vem agora com a foto dele. Tem um filme contando também a história dele. É interessante a gente ver, de repente, um filme aqui para a gente assistir um dia, né? Tem um filme que conta, que tem essa discussão sobre método científico. Só que, assim, ele é um pouco chato, o filme, porque ele é chato, assim, no sentido que o filme inteiro ele é só uma conversa. São dois caras, dois professores, ou três, que eles ficam conversando na praia. O filme todo é só isso. Eles ficam só conversando na praia e estão discutindo sobre método científico. Aí, pelo menos eu me lembro só disso. Eu assisti esse filme na época da faculdade. Eu não me lembro, não. Eu vou procurar e vou tentar informar para vocês. Eu assisti esse filme no meu primeiro semestre, na época da faculdade. Na minha época, e na URCA, MTC, né, essa disciplina de metodologia de trabalho científico, era no primeiro semestre. Aí eu fiz com um professor que a formação dele, acho que era sociologia, não sei se era. Ele ainda é professor da URCA, mas eu acho que ele é sociólogo ou é filósofo. Não me lembro, não me lembro. E a gente assistiu esse filme. Eu tenho uma vaga memória, assim, eu posso estar até enganado que o filme tenha outras passagens, mas eu me lembro que ele se passa muito em cima só de um diálogo, assim, uma conversa entre esses cientistas. Mas eu vou procurar me informar. A Thalia que me perguntou, eu não sei o nome. Eu vou tentar me informar e na próxima aula eu digo, tá? Aí a gente pode, de repente, numa dessas aulas, assistir um desses filmes assim. A gente pode, eu posso colocar o filme aqui, exibir, né, na tela e a gente ficar assistindo. E depois gerar uma discussão, né, sobre aquele filme. Alguém na aula passada falou do filme O Interestelar, não foi? Eu acho que os alunos não estão aqui, os que falaram, né? Aí, o filme Interestelar, ele tem um pouco também dessa coisa, porque é um livro de ficção científica baseado em temas de física, certo? Temas avançados de física, que é a viagem no tempo. Não sei se todo mundo, não sei se os que estão aqui assistiram, né? Os alunos que falaram sobre esse filme semana passada, eu acho que nenhum dos dois estão aqui. Mas vocês devem conhecer esse filme, pelo menos quem não conheceu, tenta ver aí. Ele antes tinha na Netflix, mas agora não tá na Netflix, você não encontra ele fácil. Eu tive que pagar no Google Filmes, né? Eu acho que eu comprei, acho que foi R$ 11. Aí você fica com ele lá para assistir outras vezes, quantas vezes você quiser. Você pode alugar também. É um filme longo, são quase 3 horas de filme, e ele é futurístico, assim, ele tenta mostrar ele conta a história de um cara que faz uma viagem lá, acho que é para Marte, né? Aí o filme tem muito essa questão de coisas, fenômenos físicos, né? E que ele liga essa questão, né, da ciência. Mas ele não trata de trabalho científico como esse outro filme, né? Que eu estava querendo me referir. Bem, é isso. Eu vou parar por aqui. Eu vou postar essa aula, ver se consigo postar daqui a pouco ainda. E eu acho que
Eu não sei se eu fiquei devendo alguma coisa para a turma de vocês. Acho que não, né? Eu só passei aquelas tarefas. Peço que vocês leiam esses e-books, que logo logo a gente vai fazer uma tarefa aqui, ao vivo, na sala. E eu posso pegar os alunos de surpresa. Então, vocês leiam os e-books para poder ficar à discussão, tá bom? Tá certo. Beleza. Certo. Então a gente se vê na terça-feira. Até lá. Boa noite. Boa noite. Tchau.